Muito bom dia, caríssimos jovens de boa índole. Novamente convosco, o vosso terapeuta espiritual, o pai da motivação, o jovem de boa índole. Como habitualmente, como carinhosamente vocês então têm me tratado. Hoje eu venho falar sobre um assunto estritamente espiritual, como os assuntos habituais, é claro, né? Aqui na terapia espiritual nós temos abordado os assuntos estritamente espirituais e hoje não será diferente. Só que hoje eu trago um tema sugestivo, um tema na qual muitos poderão se perguntar, mas por que esse tema? Mas tem uma essência, tem uma profundidade espiritual na qual eu farei questão de explicar a cada um de vocês. A bofetada de Deus dói demais. Como assim, terapeuta? A bofetada de Deus dói demais. É sabido que bofetada, em termos mais vulgares, nós chamamos de chapada. Deus também dá bofetada aos seus. Deus dá bofetada a todos aqueles que Ele quer que façam a sua obra, mas que, por capricho, por vontade própria, desdenhem ou desdenham. Pessoas essas que Deus quer que sigam um caminho, mas eles decidem seguir um outro caminho. Pessoas essas que Deus quer que façam algo, mas eles decidem fazer outra coisa, que não vai de acordo à vontade de Deus, que não vai de acordo àquilo que Deus quer que ele faça. Entretanto, diante de uma situação do gênero, enquadramos o conceito espiritual, a bofetada de Deus dói demais. O que é isso? Lembram-se da narrativa bíblica de Jonas? Jonas foi uma das figuras bíblicas na qual foi dada uma bofetada de Deus. E por acaso doeu-lhe demais. Como assim, terapeuta? Jonas foi escolhido por Deus. Jonas era um profeta. Vocês terão a oportunidade de ler no livro de Jonas. O livro de Jonas por completo narra essa história na qual estou aqui a explicar. Jonas foi um profeta escolhido por Deus, levantado por Deus. E Deus tinha uma mensagem para que ele fosse passar a um determinado povo rebelde. E esse povo residia na cidade de Nínive. Então Deus queria que Jonas fosse o seu representante naquela terra e pudesse explicar o seu descontentamento com relação ao comportamento daquele povo. Mas Jonas também era rebelde. É claro, no bom sentido. Jonas acreditava em Deus, seguia a direção de Deus, mas todavia tinha um outro pensamento completamente diferente, aquele pensamento que Deus estava a pedir para que ele fosse transmitir ao povo de Nínive. Deus disse: Jonas, levanta-se, vai a Nínive e explica a este povo o meu descontentamento. Diz a eles que eu estou descontente com as suas atitudes, que eles têm sido rebeldes, não cumprem a minha palavra, e que se eles não mudarem, eu tomarei medidas que achar mais conveniente. Ou seja, medidas essas que Deus sempre tomou quando tratava-se de pessoas que desobedecessem a sua palavra. Jonas ouviu atentamente o que Deus queria. Jonas levantou-se, mas desviou-se da direção de Deus. Jonas, ao invés de ir para Nínive, Jonas pagou a sua passagem para um navio e desviou-se do caminho de Deus. Jonas foi para Tarse, uma outra cidade que na época também existia. Não sei dizer ao certo se atualmente essa cidade existe, mas é uma cidade que a Bíblia narra, na qual Jonas desviou-se do caminho de Deus. Jonas desobedeceu veemente a Deus e decidiu seguir um outro caminho. Havia uma divergência entre Deus e Jonas. Deus queria que Jonas fosse para um caminho e Jonas decidiu ir para outro caminho. Essa divergência fez com que Deus levantasse do seu trono e automaticamente desse uma bofetada espiritual a Jonas. De que forma, terapeuta? Jonas, ao desviar-se do caminho, Deus permitiu que houvesse uma grande tempestade. Essa tempestade não só assolou Jonas, porque a priori Jonas estava dormindo, Jonas foi acordado a posteriormente, mas também afetou aqueles que estavam ao redor de Jonas. E quantos de nós estamos nessa condição? Deus quer que façamos a sua obra, mas ao invés de ouvirmos a palavra de Deus, ao invés de obedecermos aquilo que Deus quer que façamos, nós nos desviamos da direção de Deus. Deus quer que sigamos um caminho, mas nós queremos seguir um outro caminho. Deus quer que façamos algo que glorifique o seu nome,
que enalteça o seu nome e engrandeça o seu nome diante das nações, mas todavia nós preferimos ignorar, nós preferimos contrariar o que Deus quer que façamos para fazermos a nossa própria vontade. Vontade essa que não dignifica, que não glorifica, que não enaltece o nome do soberano Senhor Jeová. E Deus, sabendo que nós somos as pessoas escolhidas, porque Deus tem diversas pessoas que poderiam fazer o que Ele quer que nós façamos, mas Deus é seletivo naquilo que decide fazer. É como uma empresa. Numa empresa, cada um tem a sua responsabilidade. Cada funcionário é nuclear no seu próprio lugar, na sua posição. Nenhum funcionário, até aqueles que estão na limpeza, são descartáveis. Todos eles são peças indispensáveis, porque cada um deles tem a sua função. E só assim a empresa cresce. Se um homem tem a capacidade de analisar desse jeito, imagine Deus, o dono do saber, o sábio dos sábios, o soberano dos soberanos, o Altíssimo sobre toda a terra. Obviamente que Deus tem uma direção certa. E Deus poderia usar uma outra pessoa para fazer aquilo que Jonas poderia fazer. Mas Deus sabia que Jonas era a pessoa apta. Era a pessoa que ele havia elaborado no ciclo dos seus planos para realizar aquela missão em Nínive. Por isso que Deus levantou-se do trono e deu uma bofetada espiritual. Bofetada espiritual significa o quê? Uma espécie de punição, uma espécie de castigo, uma espécie de repreensão por parte de Deus. E às vezes, quando Deus nos repreende, e às vezes quando Deus nos pune, quando Deus nos chama a atenção, nos ralha, como nós falamos aqui do ponto de vista vulgar, não somente nós que pagamos, mas também aqueles que estão conosco. Os nossos familiares podem pagar, os nossos amigos podem ser afetados, os nossos colegas podem ser afetados. Porque a bofetada espiritual de Deus, que representa a sua punição, a sua repreensão, o seu castigo, às vezes também chega de alcançar aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão conosco, assim como aconteceu com Jonas. Vê que a tempestade não atingiu apenas Jonas. Os outros residentes do navio também foram assolados pela mesma tempestade. Diz a Bíblia que cada um deles começou a clamar pelo seu próprio Deus. Inclusive fizeram uma aposta, e a aposta recaiu sobre Jonas. Porque Jonas sabia qual era a solução. Jonas sabia que estava a desviar-se do caminho de Deus. Jonas sabia que naquele preciso momento era vítima de uma bofetada estritamente espiritual por parte de Deus. Então Jonas sabia que aquele castigo, aquela punição que atingia os demais, que assolava também os demais do ponto de vista negativo, ele era o causador. Ele era o protagonista, era o responsável por aquela situação desagradável. Por isso que ele preferiu que lhe lançassem no mar. Talvez Jonas pensou que ao ser lançado no mar, acabaria a sua punição. A sua bofetada espiritual ficaria por aí, cessaria. Jonas estava completamente enganado. Assim como muitos de nós ficamos enganados ao pensar que morrer é o suficiente. Jonas pensou que ao ser lançado no mar, obviamente morreria. E quantos de nós estamos nessa condição? Deus está a permitir que muito sofrimento ocorra na minha vida. Nós estamos conscientes que essa situação difícil, essas dificuldades, essas barreiras, esses empecilhos têm ocorrido nas nossas vidas porque nós nos desviamos da direção de Deus. Porque nós decidimos tomar nossas próprias decisões ao invés de tomar a decisão que Deus quer que tomemos. Mas ainda assim, desdenhamos o que Deus quer que façamos e preferimos muitas das vezes a morte. E muitos piores ainda, usados por Satanás, o diabo, acabam tirando a sua própria vida. Como Judas Iscariote, sabendo que ele foi o causador da prisão do nosso Messias, ao invés de arrepender-se profundamente, dobrar o joelho e reconhecer que errou, Judas preferiu tirar a vida. E muitos estão nessa condição. Ao invés de reconhecer que precisam seguir a direção de Deus, decidem então fazer o quê? Suicidar-se, matar-se, tirar sua própria vida. Mas não é a solução. Não era por aí. Ainda assim, Deus não permitiu que Jonas morresse. Deus enviou um peixe, uma baleia enorme. E essa baleia engoliu Jonas por completo.
E começou uma outra etapa do sofrimento de Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. Imagina o sufoco. Imagina o sofrimento que Jonas passou, que Jonas teve que ultrapassar. Imagina o sufoco, as dificuldades, as barreiras, a angústia. Diz a Bíblia que Jonas reconheceu a sua angústia, Jonas reconheceu a sua agonia e clamou ao Senhor. E muitos de nós estamos nessa condição. Estamos a passar por angústias, aflições, agonia, tudo porque contrariamos a vontade de Deus. Deus quer que sigamos um caminho, mas nós decidimos seguir um outro caminho. Somos divergentes com a palavra do Senhor. Ao invés de sermos convergentes, somos divergentes. Esquecemos a palavra do Senhor e decidimos seguir a nossa própria palavra. Esquecemos a direção de Deus e decidimos seguir a nossa própria direção. Esquecemos as veredas do Senhor e preferimos construir as nossas próprias veredas. Jonas clamou e Deus permitiu então que Jonas fosse vomitado. É a altura de nós clamarmos ao Senhor para que Deus nos vomite. Do ponto de vista espiritual. Vomitar do ponto de vista espiritual é para que Deus nos solte. Para que Deus nos lance na sua direção. Para que Deus nos coloque aonde Ele quer que estejamos. Para que Deus nos guie nas veredas que Ele quer que sejamos guiados. Deus precisa nos vomitar deste ventre da baleia. Este ventre representa represálias. Representa angústias. O precipício, o labirinto aonde nos encontramos presos, detidos. Mas para que Deus faça isso, é necessário que reconheçamos que de fato precisamos seguir a sua direção. Precisamos seguir o seu caminho, precisamos seguir a sua vontade. Deus quer que vamos a Nínive e façamos a sua obra. Nínive representa uma vontade que Deus quer que você faça. Talvez Deus quer que você vá para um determinado sítio e pregue a sua palavra. Mas você tem sido resistente. Talvez Deus quer que você ocupe uma posição na sua igreja ou numa outra instituição para representá-lo. Mas você tem replicado, tem retrucado, tem resistido à vontade de Deus. Então clame a Deus para que Deus te livre dessa angústia. E por você negligenciado, e por você ter contrariado a palavra do Senhor, insistentemente, contrariando a palavra do Senhor, Deus tem permitido que você passe por esta angústia, a mesma angústia que Jonas passou, a mesma aflição que Jonas passou, as mesmas dificuldades que Jonas passou. Então peça para que Deus te vomite no bom sentido. Peça para que Deus vomite você na direção certa. E ainda assim Jonas, depois de ser vomitado, Jonas chegou num determinado sítio, Deus permitiu que nascesse uma planta para poder aliviá-lo do seu cansaço, para poder aliviá-lo do seu fardo. E dia seguinte, Deus permitiu que essa planta perecesse, ou seja, morresse. E Jonas ficou revoltado. Levantou-se contra Deus e disse: Senhor, por que permitiste que tamanha planta, na qual aliviava o meu fardo, o meu cansaço, morresse? E Deus fez uma questão pertinente. Deus lhe fez uma sugestão pertinente. Deus questionou de tal maneira Jonas que Jonas refletiu. Qual foi a questão, terapeuta? Se uma planta que você não trabalhou para semeá-lo pereceu e você ficou descontente, imagina uma nação inteira que eu lutei, sacrifiquei para criá-los. Como é que eu permitiria que eles morressem? Ou seja, Deus estava a dizer que a nação de Nínive era muito mais importante do que uma mera planta. E se Jonas teve sentimento pela planta, porque a planta lhe fazia bem, então Deus também nutria sentimentos profundos e agradáveis por aquela gente, porque aquela gente era povo do Senhor. E Deus amava aquela gente. Por isso que Deus se importou de tal maneira com aquela gente. Aí Jonas compreendeu qual era realmente a intenção de Deus. Independentemente da rebeldia que aquele povo ostentava, Deus sabia a importância que aquele povo tinha para ele.
Entretanto, tudo que Deus quer que façamos é bom. Deus quer que façamos a sua obra, porque Deus se importa realmente com aqueles que Ele quer que nós salvemos. Portanto, analisem, sigam a direção de Deus e não se desviem dele. Senão, a bofetada espiritual do Senhor pode chegar a cada um de nós. E a bofetada de Deus dói demais. E eu não quero que ninguém passe por esta bofetada espiritual. Que sejamos todos unidos, unânimes, numa só direção que agrade a Deus. Falou convosco o terapeuta espiritual, o pai da motivação, o jovem de boa índole. Subscrevam no canal, levem mais pessoas a subscreverem no canal. Jovem de boa índole, pai da motivação. Procurem este canal, vamos abordar assuntos que visam a vida espiritual. E por meio desse canal, vamos glorificar e enaltecer o nome do nosso Senhor, porque Ele realmente merece. Espero estar convosco no próximo vídeo. Falou convosco o jovem de boa índole. Um forte abraço. Estamos juntos.